Espero que sim. Valparaíso, interior de São Paulo, um pouco frio, mas está ótimo. Está bem, né? Já estou pronto, vou à igreja. Já me aprontei cedo. Eu quero falar sobre Telestai, está consumado. João capítulo 19, o versículo 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu espero que vocês participem aí, compartilhem com outras pessoas. Vamos participar, ok? Ou compartilhar também. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma toda especial. Eu louvo a Deus nesta tarde por este tempo e por esta oportunidade de estar aqui e poder falar do amor de Jesus para as pessoas. As últimas palavras de uma pessoa costumam carregar grande significado. E as últimas palavras de Jesus na cruz revelam a culminação da obra da salvação. A expressão está consumado traduz uma única palavra grega, telestai. E essa palavra resume toda a missão do Criador. A dívida do pecado foi paga. As profecias foram cumpridas e o caminho para Deus foi aberto. Portanto, não é necessário que eu venha fazer mais sacrifícios para a salvação, porque o preço foi pago, um preço muito caro. O preço da salvação, através de Cristo Jesus, da obra redentora na cruz do Calvário, algo fenomenal, algo lindo, algo grande, algo especial. Eu tenho tão somente que tomar posse da obra que Cristo realizou. Uma obra perfeita, uma obra completa. Não foi algo pela metade. Vejamos aqui o significado da palavra telestai. Deixa eu posicionar bem aqui. Telestai vem do verbo grego teleo, que significa terminar, completar, cumprir, concluir perfeitamente, levar uma missão ao seu objetivo. E a missão de Jesus, ela foi completa, cumpriu-se plenamente. E está no tempo perfeito, indicando uma ação concluída com efeito permanente. Concluir perfeitamente. Levar uma missão ao seu objetivo, chegar ao final. E é muito importante nós observarmos aí a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Foi consumada, né? Foi consumado e continua consumado. A obra de Cristo, ela não precisa ser repetida, por isso eu não preciso fazer um outro sacrifício para que eu possa alcançar a salvação, para que eu possa alcançar a vida eterna, porque o preço foi pago, o preço foi garantido. Jesus na cruz do Calvário, ele deu a sua vida por nós. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O contexto da cruz, nós vemos aí, depois de ser preso, depois de ser julgado injustamente, açoitado, coroado com espinhos, carregar a cruz, ser crucificado, Jesus declara, né, Jesus fala com muita autoridade, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi um grito, não foi um grito de derrota, mas foi um grito de vitória. O inferno pensava estar vencendo. Na verdade, estava sendo derrotado. A dívida foi paga completamente, totalmente. Na época do Velho Testamento, a palavra telestai era escrita em recibos comerciais quando sua dívida era quitada.
Era como colocar um carimbo dizendo: você não deve mais nada, pago integralmente. Nossa dívida espiritual foi cancelada, como nos ensina Colossenses capítulo 2, versículo 14. Cancelando o escrito de dívida, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Cristo pagou o preço que jamais nós poderíamos pagar. As profecias do Velho Testamento foram cumpridas. Desde o Éden, Deus anunciou a vinda do Salvador. Ao dizer Telestai, Jesus declara que tudo o que está escrito a seu respeito havia de ser cumprido. Entre as profecias, a descendência da mulher, lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o servo sofredor, em Isaías capítulo 53, o Cristo rejeitado, Salmo 22, nada ficou incompleto. A obra da salvação foi completa. E nós temos aí, então, o quê? Um sacrifício perfeito. No Antigo Testamento, milhares de animais eram sacrificados. Todos apontavam para Cristo. O verdadeiro cordeiro foi oferecido. João ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício perfeito aconteceu. Não havia necessidade de outro sacrifício. Boa tarde para quem está entrando aí. Como afirma Hebreus capítulo 10, versículo 12, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, o véu foi rasgado. No momento da morte de Cristo, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Isso significa livre acesso a Deus. Hoje nós temos um acesso completo à presença do Senhor. Nós podemos entrar na presença do Senhor de uma forma superabundante, de uma forma completa, fenomenal, porque ali na cruz aconteceu o fim da separação, a reconciliação entre Deus e a humanidade. Agora nós podemos entrar na presença de Deus por meio de Jesus. E ali na cruz, Satanás foi derrotado. Na realidade, foi vitória. A cruz parecia derrota, mas não foi vitória. Cristo venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, e a ressurreição confirma essa vitória. A justiça de Deus foi completa, foi satisfeita. O pecado precisava ser julgado. E Deus é amor, mas também é justo. E na cruz, a justiça foi satisfeita, a misericórdia foi demonstrada, o amor foi revelado, porque Deus, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a salvação, queridos, tornou-se disponível. Jesus não disse: estou terminando. Ele disse: está consumado. Sua missão terminou, nossa esperança começou. Agora todo aquele que crê pode receber perdão, reconciliação, nova vida, adoção como filho de Deus e a vida eterna. O que o telestai significa para nós hoje? A culpa foi perdoada. Quem está em Cristo recebe perdão completo. Ele não nos perdoou pela metade. A condenação terminou. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos o acesso ao Pai, não precisamos de outro mediador. Jesus é o único mediador, é o único caminho. Temos esperança, a cruz não foi o fim, foi o começo da nossa redenção. E o que é que nós precisamos entender como aplicações práticas? Viva na certeza do perdão. Não carregue uma culpa que Cristo já levou. Os teus pecados já foram perdoados, os nossos pecados já foram perdoados. A salvação é fruto da graça, recebida mediante a fé. Confie na obra redentora de Cristo, na obra completa de Cristo. Seja grato todos os dias. E a cruz é a maior demonstração do amor de Deus. Por isso eu devo agradecer a Deus todos os dias. E compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Quando Jesus pronunciou o Telestai, não estava apenas
encerrando sua vida terrena. Ele estava declarando diante do céu, da terra e do inferno que a obra da salvação havia sido realizada 100%. Na cruz, a dívida do pecado foi paga, as profecias foram cumpridas, o poder do pecado foi quebrado e o caminho para Deus foi aberto. A vitória de Cristo não foi parcial, foi uma vitória definitiva. Por isso, todo aquele que coloca a sua fé em Deus pode viver com a certeza do perdão, da reconciliação com Deus e da esperança de vida eterna. João 19:30 fala: está tudo consumado, está consumado. Isaías 53, versículo 5, pelas suas feridas fomos sarados. Colossenses 2,14, cancelando o escrito da dívida. Hebreus 10:12, o único sacrifício pelos pecados para sempre. E Romanos capítulo 8 e o versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, telestai não é apenas uma palavra pronunciada na cruz. É a declaração eterna de que a obra da salvação foi perfeita, completa e suficiente. Nada pode ser acrescentado ao que Cristo realizou por nós. Amém? Fica aí a dica. Um grande abraço para todos vocês.